Primeiro, que quando a gente fala igreja perseguida, é para a gente ser mais didático. Mas não é a igreja da Coreia, da China, da Nicarágua, do Iêmen, da Somália, da Nigéria. É a igreja do Senhor Jesus. Portanto, vocês também fazem parte da igreja perseguida. Porque, como eu falei, a igreja é uma só, cujo cabeça é Jesus Cristo. Então a gente também faz parte da mesma igreja. Segunda coisa, eu falava, não falo mais. Tem gente que fala assim, perseguição podia chegar no Brasil para dar uma peneirada na igreja. Eu não falo isso mais não, meus irmãos. Depender de mim, eu vou orar para ela não chegar aqui de jeito nenhum. Eu acho que ela vai chegar? Eu acho que ela vai chegar. Mas eu espero que demore bastante tempo para ela chegar no Brasil e que a igreja do Senhor Jesus que se reúne aqui não precise disso para poder acordar, fazer diferença e anunciar Jesus Cristo em 4 cantos desse país. Amém. Amém? Amém. E terceira coisa, não precisa ter medo, não precisa ficar angustiado. Por mais que a gente vê muitas coisas tristes que acontecem, mas nosso Deus, Ele continua soberano sobre tudo e sobre todos. E os poderosos desse mundo estão debaixo das mãos dele. Amém? Amém. Então é isso. Também, eu queria que depois vocês olhassem o livro de Atos, que é onde começa a perseguição na Bíblia. E tem uma passagem de Estevão, da morte de Estevão, que quando ele está sendo apedrejado, né, um parêntese aqui, os irmãos podem me corrigir, o pastor pode me corrigir, a gente sempre vê Jesus, a gente lê de Jesus assentado à destra de Deus, Jesus assentado sobre um alto e sublime trono. A maioria dos versículos, quando se refere a Jesus lá no céu, ele está assentado. Mas tem uma parte, um versículo da Bíblia que eu li, eu pesquisei, eu não achei outro que fala de Jesus em pé à direita de Deus. E é quando Estevão está sendo apedrejado ali para morrer, o primeiro mártir da igreja. Fala que ele olha para o céu e fala, vejo Jesus que está em pé à direita de Deus. Se eu fico arrepiado e já fiquei emocionado várias vezes, porque para mim, eu entendo que é o próprio Jesus em posição de honra ali, esperando Estevão que estava subindo aos céus, martirizado por amor a ele. E ali, o versículo continua, quem estava consentindo com a morte de Estevão era Saulo. Saulo que era um homem muito mau, muito ruim. Tanto que o próprio Jesus teve que aparecer para ele e falar, por que me persegues? Para ele entregar a vida para Jesus e se arrepender do que ele tinha feito. E aí ele passa a ser chamado Paulo. E a gente, glória a Deus por isso, são vários testemunhos que a gente vê na Portas Abertas, de irmãos nossos que são apóstolos Paulos dos tempos modernos. Gente que perseguia a igreja e hoje é um perseguidor por amor a Jesus. Um deles, irmão Felipe, esteve aqui em Belo Horizonte em abril, um colombiano. Eu e minha esposa Patrícia, a gente ficou com ele uma semana, eu levando ele nas igrejas, buscando, a gente almoçou junto com ele. Né? Eu levei meus filhos para estar com ele ali, porque é uma oportunidade ímpar. E ele era um combatente, um chefe da FARC, Força Armada Revolucionária Colombiana. E aí, com 6 anos, ele foi recrutado, com 7 anos ele consentiu com a primeira morte dele, ele estava no primeiro homicídio, mas com 17 anos ele já liderava mais ou menos 100 homens, armados de fuzil e pistola, lá na Colômbia. E aí ele ouviu falar que tinha um irmãozinho nosso que pregava ali nas montanhas. E um dia deu na cabeça dele e falou assim, eu vou matar esse crente. Hoje eu nunca matei um cristão, eu vou matar um cristão. E ele não sentia medo de nada. Ele conta que ele se armou, desceu com uns 50 homens, chegou naquele lugar, o irmão estava pregando. Ele falou, quem te autorizou a fazer isso aqui? O irmão falou, Jesus Cristo. Ele falou, é? Pois é, Jesus Cristo não manda nada aqui, você vai morrer hoje. E aí ele conta que ele pegou a arma, colocou, apontou e deu 2 passos na direção do irmão. Ele conta que o irmãozinho pôs a Bíblia debaixo do braço e deu 3 passos na direção dele. E a arma aqui no irmão, o irmão falou assim, tá bom, você vai me matar hoje, mas ouve uma coisa. Quando você me matar, Deus vai levantar muitos homens para pregar aqui no meu lugar. E disse que o irmãozinho já foi pelas costas. E ele parou, virou, voltou e falou assim, e Deus acabou de me falar que um dos homens é você. E aquele homem sentiu medo, primeira vez na vida dele, mandou o missionário embora e disse que os soldados falaram assim, você não matou ele? Ele falou, não,
hoje eu não quis matar ele não, vou matar ele outro dia. Mas ele disse que ele estava morrendo de medo pela primeira vez na vida. E eu vou te dar um spoiler do final da vida dele. Da vida dele não, ele está vivo. O final da história. Uns 10 anos aquilo ficou na cabeça dele, ele continuando sendo um guerrilheiro. Até que um dia ele teve um encontro sobrenatural com Jesus, entregou a vida para Jesus, está quites com a justiça dos homens lá na Colômbia, e hoje ele é um pregador da palavra de Deus na Colômbia, um homem que serve a Jesus e é perseguido por amor a Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por isso, porque isso tem acontecido. E portas abertas por quê? Porque portas abertas, o irmão André, que não é o irmão que falou hoje, mas é bênção como ele também, ele sentiu no coração que Deus estava chamando ele para pregar o Evangelho, levar Bíblias, a palavra de Deus, fisicamente, em países onde a Bíblia era proibida. Ele conta que ele era um holandês, na primeira viagem que ele fez, ele ganhou um fusquinha de um amigo, encheu aquele fusquinha de Bíblias e foi para o primeiro país que ele foi, Tchecoslováquia, saiu andando ali de carro da Holanda até a Tchecoslováquia. Chegando naquele lugar, ele observava como que fazia para entrar naquele país. E ele conta que uma pessoa ia olhar a documentação, outra ficava parada assim, só olhando para a pessoa, para ver se ela dava uma vacilada. E uns 4 iam fiscalizar o fusquinha. E ele falou, pronto, o fusquinha não, o carro. Ele falou, pronto, se esses caras fiscalizar o fusquinha, fazer essa vistoria, vão achar de tudo, né? O irmão sabe que o fusquinha não tem muito lugar para esconder nada. Mas ele escondia nas malas, colocava as Bíblias lá e entrou nesse país. Chegando lá, ele conta que ele entrou no país e tinha que entrar mais um pouco para chegar lá na fronteira, né? No lugar que tinha que apresentar a documentação. E aí, mesma coisa, ficou parado olhando para ele, outro olhando a documentação, mas ele só ficava olhando no fusquinha. E aí ele conta que a primeira oração dele que ele fez, e que foi a oração mais ousada da vida dele, ele orou assim, Jesus, quando o Senhor esteve aqui na terra, o Senhor fez cego enxergar, mas por esse momento eu te peço que esses homens não enxerguem minhas vidas, porque eu tenho que entrar com essas vidas. Chegou a vez dele, mesma coisa. E aí ele continuava orando. De repente, aqueles homens abriam as malas, abriam o capô, debaixo do banco. Enfim, uma hora eles fecharam o carro, pegaram a chave, entregaram para ele e falaram, pode entrar que não tem nada errado com o seu carro. E ele fala que durante toda a vida dele, nunca uma Bíblia se extraviou para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu vou te dar, você joga no YouTube depois, Operação Pérola Portas Abertas. No começo da década de 80, Portas Abertas, para a glória do Senhor Jesus, conseguiu entrar com 1 milhão de Bíblias naquele país. O irmão André fez várias viagens na vida dele, mas a viagem mais importante da vida dele ele fez em 2022. Jesus o chamou, ele está na glória hoje. E cada um de nós aqui vai fazer essa viagem um dia. Então, meu irmão, se você não tem certeza para onde você vai, entrega a sua vida para Jesus hoje, o dia é hoje e a hora é agora. Amém. Amém? Amém. E, por causa disso, por causa do testemunho desse homem, Portas Abertas está há quase 70 anos no mundo, levando a palavra de Deus em países onde a Bíblia é proibida de existir. Se você quiser conhecer mais um pouco, ser um intercessor da Portas Abertas, a gente precisa muito das suas orações. Os irmãos precisam muito das suas orações. Você pode ali preencher um folder para receber a revista na sua casa. Tem um material para você comprar, se você quiser doar. A gente fala do ID, intercessão, D de doação e E de encorajamento. Preenchendo o folder, você vai receber na sua casa as campanhas que a gente tem de escrever cartas para irmãos nesses países distantes. Essa carta vai ser traduzida e o irmão vai saber que você está aqui no Brasil orando, encorajando e fortalecendo ele. Porque o pedido de oração que mais chega nas Portas Abertas não é que a perseguição acabe, porque eles falam que a perseguição é bíblica, eles sabem disso, mas que é para que eles permaneçam fiéis ao Senhor Jesus debaixo de toda e qualquer circunstância. Amém. Eu tenho a lista mundial ali, quem quiser pegar, revista, tem também marcador de Bíblia, você pode pegar à vontade ali, mas eu te aguardo no final para a gente conversar um pouquinho mais. Glória Obrigado, David. Jesus continue abençoando você. Amém.